Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite. Hoje no nosso programa nós vamos fazer uma autêntica viagem a bordo do veleiro Biquíni. Porque essa semana passada eu estava no supermercado e uma senhora se aproximou de mim, disse que vê o meu programa, mas que ultimamente eu não tenho feito mais programa velejando, né? Ela falou, você vai para a Suíça, para como? Para lugar que nem tem mar. Muita gente pode ver o programa e não entender que afinal é uma viagem de barco. Então, obviamente, eu prometi a ela que hoje eu ia fazer um programa só velejando. E fiquei pensando, né, um programa para ilustrar bem uma velejada pelo Mediterrâneo, o ideal seria numa ilha. E aí decidi falar sobre a ilha mais famosa da Itália, já que o nosso barco no momento está na Itália, nos aguardando, né, a nossa ancoragem desde o ano passado é a Itália. Nós vamos voltar para lá no próximo mês para continuar a viagem. Então eu vou mostrar hoje para vocês a ilha de Capri, que é uma ilha linda, um cenário maravilhoso, cinematográfico, que tem aquelas pedras com buraco no meio, que é uma coisa assim geograficamente extraordinária. Mas eu penso que no mundo tem muitos, centenas, talvez milhares de lugares parecidos, né? Mesmo aqui em Santa Catarina a gente tem essas pedras com um arco no meio. Eu fico pensando, por que Capri, né, é tão famoso, né? Esses outros lugares, né, não são conhecidos. E aí, né, fiquei pensando e tal, pelo lugar lindo, né, pelo aquele cenário maravilhoso que todo mundo já deve ter visto alguma vez ou num filme ou numa propaganda. Mas, na verdade, o que tornou Capri tão famoso é a história, né? São os acontecimentos, as coisas que aconteceram lá, né? Ela foi cenário de muitos eventos importantes da história, desde a época romana, que os imperadores já iam, porque primeiro que ela está também num lugar super estratégico, né? No centro do Mediterrâneo, né? Aqui na Península Itálica, perto do Golfo de Nápoles, perto de Roma, né? Passagem ali dos romanos, né, desde a época do Império, e vários imperadores moraram em Capri, mas o principal deles foi Tibério, né? Tibério, que era um louco, né, um homem problemático, dificílimo, que se exilou em Capri, se apaixonou pela ilha, e lá então, durante esse tempo, foi cenário assim, né, de muita loucura, né, todas aquelas orgias, bacanais, crueldades, né, coisas incríveis, escândalos, né, que Roma toda ficava sabendo, né, desde essa época já todo mundo vivia, né, a vida dos imperadores, da realeza. Então eu acho que essas pessoas que moraram lá, que tornaram, né, Capri tão famosa, né, criaram essa aura em volta dessa ilha, né, esse glamour todo. E obviamente na época de Tibério, depois Calígula também, né, promoveu muitas loucuras na ilha. E esses imperadores, então, eles construíram vilas, né, luxuosas, castelos. Então a ilha ficou com essa infraestrutura, né, famosa, e sempre então recebendo pessoas da realeza, celebridades. Então muitos contratos foram firmados ali, né, muitas discussões importantes, né, sobre aqui no nosso mundo aconteceram nessa ilha. Solta aí, por favor, então, Pedro. Hoje as nossas imagens, então a gente começando a velejar ali a bordo, né, do nosso novo veleiro, o Felistas Biquíni, né? Nós demos a primeira volta ao mundo a bordo do Biquíni, né, que era um barquinho de madeira, artesanal. Você se lembra? Esse aí já é o nosso segundo barco, então, que nós compramos em 2010 na Croácia, né? Estamos então com ele fazendo a nossa segunda volta ao mundo, começando então pelo Mediterrâneo. A gente velejou já Croácia, Grécia, né, Itália, ali. Esse ano a gente foi para Malta, Tunísia, mas está sendo o nosso pouso mesmo na Itália. E aí então a gente está se aproximando, né, da ilha de Capri. Isso aí é o sul da Itália, essa é chamada Costa Amalfitana, né? É de um azul quase inverossímil, né? Essas cidadezinhas litorâneas que se desdobram em terraços, onde estão plantados, né, oliveiras, limoeiros, carvalhos, pinheiros. A paisagem é linda. O nosso barco ali, vocês estão vendo, é um barco de 36 pés, um Bavária, com painel solar ali, a bandeira do Brasil, como sempre, tem que vir na popa do barco. O barco, né, é essa rotina, né? Quando tem vento está muito bom, como aí, por exemplo, que a gente pode velejar, senão a gente vai no motor mesmo. Sempre um cenário diferente, é a casa da gente que a gente vai levando com a gente. Então é uma forma de viajar
prática, né? Eu acho inteligente, né? Onde você gasta o que você tem de dinheiro, se você tem muito, você gasta. Se você não tem também, você vive ali, pesca, né? Frutas nas ilhas, em todo lugar tem. Se não tem combustível, vai com vento, né? Sobe as velas e se chega também nos lugares. Cada vez mais, né, as pessoas estão aderindo a essa forma de viajar, né? Cada vez mais os barcos se transformam em casas, lares, onde famílias são criadas, né? Meus filhos, por exemplo, praticamente viveram a maior parte da infância a bordo do barco. É uma maneira de viver bem interessante. E essa segunda volta ao mundo a gente está fazendo diferente. Essa vez a gente só viaja em etapas, né? A gente deixa o barco no inverno europeu, que é muito difícil, muito duro de velejar, volta para o Brasil e quando é o verão, né, no próximo mês, a gente volta lá para a Europa e continua mais um trecho. Mas como eu estava dizendo, essa costa aí, né, a única faixa de terra plana dessas cidades, às vezes, é a praia, né? Porque ainda quando você desce, cheia de guarda-sóis. Tem essas cavernas incríveis, né? Que em toda essa costa ali da Itália, grutas, cavernas, onde a gente faz mergulhos fabulosos, é uma água cristalina. E aí tem várias cidades famosas, né? Positano. Essa costa ela é habitada há milhares de anos. Essa também é a terra que deu ao mundo a mussarela, a famosa mussarela de búfala, né? Que faz parte, né, da culinária italiana. Ali está a cidade de Amalfi, né? Que foi uma cidade pequena, né, mas pitoresca, mas já foi uma das repúblicas mais poderosas da Itália. Isso é um pouco do interior do barco, você está vendo ali o roof, a cozinha, os castelos, né, a Itália, toda a cidadezinha da Itália tem um castelo impressionante. Depois tem ali, a gente vai ver em outros programas, Taormina, que também é uma outra cidade incrível, muita cidade bacana. E o barco é isso, né? A gente, se tem vento, tá maravilhoso, a gente veleja, né, de acordo com o tempo, vai mais rápido, às vezes as viagens... Você nunca pode, numa viagem de veleiro, você nunca marca a hora de chegada ou de saída, tudo depende do vento. Aí o Tai, né, que é o nosso filho, que quando começou a velejar com 1 mês de idade, e agora a gente então fez a primeira volta ao mundo, ficamos 10 anos parados aqui em Florianópolis, e agora em 2010 retornamos para essa viagem. Ele já está, né, com 16 anos. A nossa filha Marina, que antes velejava com a gente, já não veleja mais, agora está casada, formada, mora no Rio de Janeiro, só vai às vezes para o barco. E aí então a gente está chegando na ilha de Capri, né? Essa ilha incrível, maravilhosa. Eu acho muito emocionante assim, chegar num lugar que você já conhece tanto, já viu tantas vezes, tem tanta informação em filme, propaganda, e está ali de repente. E esse lugar, então, tiranos, poetas, dandes, burgueses, aristocratas, decadentes e até turistas de um dia fazem parte da história dessa ilha, né? Que está situada no sul da Itália, logo ali perto está Nápoles, o Monte Vesúvio, é um lugar muito especial. Capri é uma ilha bizarra, né? A sua beleza serena, dócil e suscetível de despertar sentimentos contraditórios. Capri é bela e parece que padece de uma beleza que convida a uma postura meramente contemplativa. Desde o Império Romano, continua a ser o destino de milhares e milhares de viajantes, cada um atraído pelos mais diversos motivos, mas todos a traço de uma certa ideia de beleza idílica, que é o que inspira esse ambiente aí. Dentro do barco, então, ali é como uma casinha, né? Vocês estão vendo, então a gente... Quando tem um cenário assim, a gente fica ali deslumbrado ali fora, né? Tem os barcos todos em volta. E como eu disse, Tibério, né, o cruel imperador, se apaixonou pela ilha. Por quê? Ali, isso aí, por exemplo, o vento estava forte, a televisão cai, então toda hora quando você está velejando tem que estar sempre atento a tudo, né? Sempre acontecem mudanças bruscas, mas a luz em volta da ilha é transparente, né? Azul, e tem uma vegetação exuberante, espécies mediterrâneas, tropicais. Tem também assim, o barulho, né, das ondas ali que se desfazem languidamente de encontro às falésias. É um lugar muito incrível. Os cumes elevados também, onde se acantilam varandas naturais sobre o mar Tirreno, isso aí, altos barcos, olha que barco incrível, né? Tem barcos moderníssimos, impressionantes, né? Todos esses milionários, famosos, celebridades, velejam aí por esse mar aí. Ali também está o Golfo de Sorrento, né? O Golfo de Nápoles, com a costa amalfitana ao fundo, realmente é um cenário incrível.
Essa ilha, na verdade, Augusto, o imperador, ela deu com ela por acaso, né? Ele estava regressando de uma campanha para Roma no ano 29 a.C. e logo então anexou Capri ao Império Romano. Capri, ela é também conhecida como a Ilha das Cigarras, né? É a pérola ali de Nápoles, da Baía de Nápoles, né? A mais famosa ilha da Itália, montanhosa, precipitando-se sobre a costa. Já era ocupada desde a pré-história, depois foi ocupada por gregos e romanos. O mais famoso, então, que morou lá foi Tibério, né, com suas orgias e brutalidades, mas ela sempre atraiu muitas celebridades, por exemplo, Stalin, Lenin. Não há artista, estrela de cinema, estilista, diva, político, escritor, integrante de realeza ou milionário de peso que não tenha feito uma aparição na ilha, né? Seus jardins mediterrâneos exuberantes, né? É uma ilha sem automóvel, né? Cheia de limoeiros. O limão, na verdade, é o símbolo aí dessa região. Aí também em Amalfi, né? A gente já viu aqui que todos os drinks de limão, as tortas, os doces, tem limoeiros por tudo, é bem lindo, é o famoso limão siciliano, né? E há altos barcos, gente. O que acontece aí é que Capri, como dá para imaginar, é um lugar caríssimo. É uma das marinas mais caras do Mediterrâneo. As marinas aí nessa região aí do mundo variam entre 50 euros, 60 euros por dia. Em Nápoles, por exemplo, a marina mais cara é 100 euros. Mas aí em Capri é de 200 a 300 euros uma marina. Então, obviamente, a gente não evita, né? Só vai no último caso, que uma marina, num lugar assim tão caro, a gente evita ao máximo. Então, a gente fica ancorado ali em volta da ilha e muitos outros barcos com a gente. Então, como eu disse, ela era uma antiga colônia grega. Nessa época de Tibério, ela se tornou quase que uma capital, né, do Império. Ele instalou ali, Tibério, um centro de governo, né, de um imenso território. Seus últimos anos da sua triste vida foi passado aí, né? Ele era um homem problemático, paranoico, tinha um problema de pele, era amargurado. Depois que o filho e a mulher morreram, então ele entrou numa depressão profunda. Milhares de pessoas desembarcam hoje na Marina Grande, né, que é aí para visitar essa ilha. Tem também Anacapri, que é uma ilha pequena, né, que é do lado ocidental da ilha, que tem bem menos turista, né, bem menos gente. E em terra, né, são jardins luxuriantes, né, rodeados de terraços luminosos, casas mediterrâneas, né, palácios, ruelas imensas, né, em sombra, muitos hotéis, muitos vinhedos e as belas vilas romanas construídas, edificadas pelos romanos. Os caprichos naturais aí são muitos, né? O salto do Tibério, que era uma escarpa a pique sobre o mar, né? Um abismo providencial de onde o imperador fazia precipitar, né, seus inimigos, as pessoas caídas em desgraça. Tem o Arco Naturale do outro lado também, que é uma bizarra formação rochosa em forma de arco. Tem a Grota Azura, que é uma grota também famosa, marinha, cuja água, né, se tinge, né, por uma ação extraordinária, assim, tipo uma refração da luz, e faz um azul assim, fantástico, né? Como se assim, uma fortíssima iluminação irrompesse do fundo do mar de repente. É um sofisticado paraíso de lazer. Nos anos 50 e 60, né, viveu seus anos de glória. Mas ali também é interessante, as pessoas também cultuam a simplicidade. Lenin tem um busto de Lenin com dedicatória, né, muito importante ali. E Plínio, né, que é o famoso Plínio, escritor grego, ele descreveu Tibério como tristíssimos homens, né? Quer dizer, era um homem complicadíssimo, que, assim, muito interessante, né? Já é um outro assunto, muito interessante a gente aprofundar nas loucuras, né? Que são assim, inenarráveis as loucuras que aconteciam nessa ilha, tanto na época de Tibério, depois como do seu sobrinho, né? O Calígula, continuou na mesma. E outra coisa que eu acho incrível, para mim foi importantíssimo chegar em Capri, porque eu passei uma vez em Capri, estava um vento terrível, não dava para parar no ancoradouro, seguimos para Nápoles. Depois da segunda vez, eu tinha um compromisso, nós tínhamos compromisso marcado em Salerno, hora para chegar, passamos direto. Aí uma vez eu estava em Nápoles, não é possível, esse lugar que eu queria tanto conhecer no mundo, passei 2 vezes, falei, vou de ferry.
tinha tanta gente, porque esse é outro problema, eles querem diminuir tanto o turismo que tem lá. Também não fui. Então, para mim foi maravilhoso, emocionante esse dia que eu cheguei aí, mas como vocês viram também, não foi possível descer em terra. Estava um tempo muito feio e a gente também não podia ficar muitos dias, então, infelizmente, não desci em terra, mas deu para a gente dar uma volta na ilha. Espero que vocês tenham gostado e não percam os próximos programas. Quinta-feira eu vou mostrar para vocês outros lugares bem bacanas desse nosso planeta. Um beijo para todo mundo e até lá. Tchau! Viajando com o Biquíni.